Olá, muito boa noite. Chegando na sua casa mais um Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Nessa edição do Comunidade em Pauta, teremos a participação de Juarez Marques da Silva, ele que é vereador no município de Tramandaí, presidente do MDB da cidade, já foi vice-prefeito e também secretário de Assistência Social, além de prestar um relevante serviço à comunidade. Primeiramente, vereador Juarez Marques da Silva, agradecimentos pela aceitação do convite aqui para participar do Comunidade em Pauta da TV Nativos. O seu mandato como vereador, ele tem tido trabalhos muito importantes e você faz parte de uma oposição, digamos assim, mas com muita responsabilidade, tem feito com que o seu trabalho caminhe junto com o desenvolvimento da cidade. Como é que está o trabalho do mandato do vereador Juarez Marques da Silva? Aliás, não é o primeiro, muito pelo contrário, é um dos vereadores que tem o maior número de mandatos na cidade de Tramandaí. Muito boa noite. Boa noite, Sandro. Boa noite a quem está nos assistindo. É um prazer poder voltar a conversar contigo, falar dos programas, dos projetos da Câmara de Vereadores, também do meu mandato, e é uma forma de eu poder prestar informações àquelas pessoas, não só quem acreditou e votou em mim, mas também aos moradores da nossa cidade, porque eu acho que é importante a gente, no dia a dia, estar fazendo esse tipo de prestação de contas. Agora, a Câmara de Vereadores, desde o ano de 2021, ela ganhou um advento bastante interessante para o trabalho do vereador, que é a emenda impositiva. Gostaria que você, no início desta nossa conversa, falasse um pouco desta nova prerrogativa dos vereadores. A tua primeira pergunta eu acabei não respondendo, mas dizer que realmente a oposição hoje na Câmara ela é uma oposição mais construtiva, tentando mostrar o caminho, mostrar alternativas, votando sempre o que é melhor para o Executivo colocar como prestação de serviço na nossa cidade. E, então, acho que, desta forma, a responsabilidade com aqueles que acreditaram, né, e me escolheram mais uma vez e me deram um mandato é o que eles esperam de mim. Não somente fazer a crítica por fazer a crítica, mas ajudar a apontar soluções, e isso eu tenho me preocupado, como tu tem acompanhado o trabalho da Câmara, de fazer esse serviço, né? Ajudando com que o Executivo veja, muitas vezes, que se está errado, como pode melhorar, e aí dou sempre a minha opinião a respeito de determinados projetos, sempre faço isso, e, ao mesmo tempo, querendo que o crescimento da cidade aconteça, então não entravando, não engessando, não fazendo oposição só por fazer, mas, como tu bem colocaste no início da pergunta, uma oposição construtiva. Isso a gente tem feito. Baseado nisso, Sandra, eu acho que tivemos, por parte do Executivo, a forma de enxergar o Legislativo de uma maneira diferente, com respeito. E as emendas impositivas, realmente, elas vieram para dar ao vereador um instrumento que ele não tinha até então. Antes, a emenda era colocada na LDO de uma forma onde o Executivo não tinha a obrigação de executá-la. Ficava mais como uma sugestão do vereador para que determinada parte do orçamento fosse destinado para determinada obra. Com as emendas impositivas, a gente conseguiu fazer um ganho para o vereador, que hoje ele pode prometer determinada obra, determinado investimento dentro do orçamento que é lhe dado, e esse orçamento ser executado pelo Executivo, pelo prefeito, pelo não cumprimento até responder por improbidade. Então, com certeza, a Câmara de Vereadores, os vereadores ganharam uma motivação a mais para poder fazer uma prestação de serviço aos moradores da nossa cidade, tendo realmente a condição de fazer projetos e destinar recursos. Agora, em 2021, foi a primeira vez que as emendas impositivas foram apresentadas.
E, em 2022, o prefeito da cidade ele tem a obrigação de concretizá-las. A sua bancada e você, para onde foi destinado os recursos das emendas impositivas? Pela primeira vez, todos os vereadores, independente da situação de oposição, sentaram em uma mesa para discutir os problemas da cidade. Como nós poderíamos fazer para utilizar realmente o orçamento de forma que viesse a beneficiar a comunidade. Não fazer com que o vereador tirasse proveito próprio simplesmente para dizer que foi ele que indicou aquele recurso para determinada área. Fizemos, então, com que cada bancada destinasse recursos para áreas diferentes dentro do município. O que mais levou recurso, com certeza, é a área da saúde, até porque as emendas impositivas garantem 50% da aplicação na área da saúde, mas, mesmo assim, todos os vereadores indicaram do seu orçamento individual parte do recurso para a compra de exames, de medicação. A gente, da bancada, fizemos uma emenda para a reforma da UPA, a gente destinou recurso para a compra de ambulância, a gente destinou recursos para a área da assistência social para a compra de um veículo para poder transportar as pessoas para Porto Alegre que fazem quimioterapia, que é uma necessidade. Então, diversas áreas do município acabaram tendo, por parte dos vereadores, esta noção de que nós não poderíamos simplesmente utilizar para fazer como proveito próprio, e sim realmente utilizar o orçamento de forma que pudesse ajudar o Executivo a colocar um serviço melhor em prática. Qual é o bolo total das emendas impositivas dentro do orçamento que pode ser trabalhado pelos vereadores? E eu digo todas as bancadas. Tem a emenda impositiva de bancada e do vereador. Hoje, a emenda individual ela está em torno de R$ 85 mil. E as de bancada em torno de 450. Então, tu fazendo um trabalho entre os vereadores e também com a bancada, tu consegue fazer um investimento muito importante, que até então tem municípios do interior que não têm esse orçamento que acabou a Câmara de Vereadores tendo nas emendas impositivas. Então, eu acho que esse trabalho de respeito do Executivo com a Câmara, entendendo da importância que tem os vereadores para as decisões que são tomadas no município, fez com que a gente conseguisse ter, por parte do governo, a aprovação desta lei, onde tivemos a parceria da Secretaria da Fazenda com funcionários para ajudar, junto com a Secretaria da Câmara e com os vereadores, para que as emendas pudessem ser feitas e essa lei tivesse já êxito no ano passado. A partir de agora, já estamos trabalhando com as emendas impositivas para o ano que vem, e agora com mais tranquilidade, porque agora a gente já sabe como é que funciona. E com mais conhecimento também, porque é uma certa complexidade em toda a legislação. E para você conhecer um pouco mais, esteve visitando outros municípios que têm a mesma prerrogativa. Sim, e então a gente tem alguns detalhes que a gente queria incluir, como repasse a entidades filantrópicas, tipo associações de moradores, que não está previsto, estamos tentando achar uma forma para que seja colocado, e aí é uma parceria com o Executivo, novamente, para que esteja previsto no Plano Plurianual, na LDO, e nós estamos trabalhando em cima desse projeto. Eu tenho trabalhado muito na questão do orçamento participativo, que acontece hoje na cidade de Porto Alegre, de mudar e ter em Tramandaí o orçamento participativo dos bairros, para que tu possa discutir o orçamento de cada bairro e ver qual o investimento realmente que eles têm a necessidade. É um ponto que eu venho trabalhando muito com a minha equipe de trabalho, porque nós queremos propor isso ao Executivo, né? E acho que seria muito importante, porque aquelas obras que são feitas pelo Executivo atrás de uma mesa, muitas vezes não é a obra que realmente o morador lá do bairro necessita, ou até mesmo da cidade. A gente fala do bairro, mas poderíamos estar falando do centro da cidade também. E estamos trabalhando nesse sentido para que haja possibilidade da gente também destinar recursos nessas áreas para projetos serem feitos. Agora, o Executivo está cumprindo estas emendas? Sim, Sandro, a gente até agora só tem a elogiar com relação a essa questão.
Temos obras que estava prevista, como a reforma da UPA, já está em andamento, a obra já está acontecendo. Uma das praças que foi até indicada por mim na Zona Sul, a empresa que ganhou já está com a ordem também de serviço. A compra de medicação e também de exames também já está em andamento, né? Então, o Executivo tem cumprido até o momento, e a gente tem feito esse acompanhamento, e a gente acredita, sim, que até o final do ano o Executivo vai conseguir cumprir com todas as emendas impositivas de todas as bancadas. Agora, vereador Juarezinho Marques, você tem utilizado bastante as redes sociais para divulgar o seu trabalho, mas também tem outras ferramentas que você, ao longo do seu mandato, tem se utilizado para este fim. Eu gostaria que você falasse um pouco como é que você divulga o seu trabalho. Aliás, tem também a assessoria do Wagner Freitas, que tem lhe dado uma grande visibilidade de uma forma muito eficiente. Sim, eu sempre falo e converso com as pessoas para que eles acompanhem o trabalho do vereador. Se não frequentando a Câmara, mas hoje as redes sociais têm dado essa oportunidade, até com transmissão direta da Câmara pelo Facebook, onde a nossa comunidade pode assistir e ver como cada vereador se comporta, né? Eu, de anos, faço uma prestação de contas através de um informativo. Como tu colocou, eu tenho uma equipe liderada pelo Wagner que conhece bem como fazer isso, então faço os informativos para mostrar de que tem como a gente, mesmo sendo vereador e não estando no Executivo, buscar recurso para a cidade. E as emendas parlamentares têm sido, não só em Tramandaí, mas no país hoje, um dos meios que tu tem que correr atrás. Tu tem que buscar, tu tem que pedir, tu tem que levar as demandas para que a gente possa receber. O deputado que me representa, que é o deputado Alceu, mandou no mandato dele para Tramandaí mais de 21 milhões de reais. Em todas as áreas, da saúde, da questão do turismo, na questão da segurança, praças do município. E então, as emendas é uma forma de tu trazer projetos para a cidade. E aí eu falo pelo meu partido, mas vários partidos também, e outros vereadores de outros partidos também buscaram esse recurso, porque com a mudança no sistema de governo, de tu não buscar mais nos ministérios, e sim através das emendas não é impositivas, também tem as impositivas. São as emendas especiais. E aí, além das impositivas, tem as especiais. Então, te dá a oportunidade de tu lutar por isso. E eu tenho feito, graças a Deus, com êxito, juntamente com outros vereadores, a busca desses recursos, e muitas obras acabaram acontecendo mesmo a gente não estando no governo, que veio a beneficiar o nosso município, e continuo fazendo esse trabalho, porque acho que é importante. A questão das emendas, elas são de extrema relevância, mas muitas vezes o vereador faz um trabalho, às vezes junto com o executivo, outras vezes não, faz esse trabalho junto ao seu representante na Câmara Federal. O representante na Câmara Federal, ele acena positivamente, mas não é apenas isso que é a emenda. Ela tem toda a questão de um projeto, de um andamento burocrático junto à União. Muitas vezes, a emenda prometida, ela não é paga, em virtude de problemas que podem acontecer no andamento, seja a questão do Executivo estar inscrito em algum órgão que impede a transferência de recursos, seja não aprovação na Caixa Econômica Federal, que é quem distribui a maioria das emendas. Eu falo aqui das emendas parlamentares. Muitas vezes te frustra você receber a notícia de que foi contemplado com a emenda e essa emenda não ser paga em virtude desses aspectos burocráticos? Sim, é um ponto que nós temos falado e discutido com o Executivo, de termos projetos já com tudo que a Caixa pede e necessita para que tu possa ter a liberação desses recursos, né? Mas tivemos a felicidade de ter muitas emendas com recurso livre, que esses recursos poderiam ser aplicados em vários setores. Eu, particularmente, a nossa bancada, destinou muito recurso ao Hospital de Tramandaí, porque a gente sabe que precisamos melhorar a cada dia mais as condições do hospital, e então, neste ano que estamos, os recursos que nós conseguimos para o hospital foi sempre recursos livres, né?
que poderia ser aplicado em qualquer setor que o hospital estivesse necessitando. Mas tu coloca um fato muito importante, de que tem recursos, de que a Caixa exige que o projeto esteja em condições. E quando não está, muitas vezes tu diz de construir uma obra na cidade por não ter feito esse tipo de projeto e não estar preparado para isso, né, Sandro? Então, temos falado, eu e o Wagner, que é o meu assessor, tivemos já umas 3 reuniões com o prefeito, falando a respeito de algumas emendas que estão por vir, que certamente vai ser paga pela Caixa, que vai cobrar justamente isso que tu está falando. Agora, você falou de recursos através de emendas destinados principalmente ao hospital. Esses são recursos advindos principalmente das emendas especiais. Com o advento de 2019, uma nova legislação que permite que o deputado federal ou o senador, através dos seus representantes, destine recursos livres, não são recursos de uma ordem grande, mas na faixa ali de 100, 300, 500 mil reais, mais ou menos por aí, né, vereador? Sim, tu conhece, sabe, tem acompanhado o trabalho dos vereadores e também dos recursos que chegam na nossa cidade, está sempre noticiando, né? Então, é importante que a nossa comunidade tenha esse conhecimento, que agora tem 3 modalidades de emendas, né? E esta do município, as emendas impositivas também do município, tem sido um ponto alto para que a gente possa dizer para o cidadão que nós temos condições hoje de fazer determinada obra, muitas vezes através da bancada, direcionando um determinado recurso, só que as emendas elas não podem ultrapassar o valor do projeto. Mas a gente está tendo cuidado, justamente, de quando falar e prometer alguma coisa que realmente esteja enquadrado dentro do que a legislação determina, né, Sandro? A questão da emenda impositiva, ela aproxima mais o vereador das necessidades das comunidades e, principalmente, dos seus eleitores? Eu acho que sim, porque te dá a oportunidade de realmente cumprir aquilo que tu promete. Um exemplo, o eleitor que está hoje sentindo a falta da medicação. Bom, como o vereador pode, através das emendas impositivas, fazer com que esse recurso seja destinado? Hoje a gente pode. Hoje a gente pode dizer que determinado valor vai ser colocado no orçamento para compra de medicações. E quais as medicações que a gente pretende? Através de exames, a mesma coisa. Hoje tu pode dizer para o cidadão que da tua parte, do teu recurso, desta emenda, tu vai destinar tanto para aquela compra de exames ali também, que vai ser uma prestação de serviço. Então, te dá essa aproximação e te dá mais o respeito do cidadão pelaquilo que tu vai falar. Antes, muitos falavam e não cumpriam. Hoje, tu pode falar e cumprir. O Comunidade em Pauta vai a um rápido intervalo e voltamos em instantes conversando com o vereador do MDB do município de Tramandaí, Juarez Marques da Silva. Você sabia que a hepatite C é uma doença silenciosa que pode ser prevenida? Proteja-se. Use sempre camisinha e não compartilhe objetos que possam ter contato com sangue contaminado. Se você tem mais de 40 anos e fez alguma cirurgia ou transfusão antes de 1993, faça o teste. A hepatite C não manda mensagem. Por isso, aqui está a nossa. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ministério da Saúde. O Comunidade em Pauta está de volta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, e que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, além do Facebook, YouTube e do portal tvnativos.com.br.
Comunidade em Pauta de hoje conversa com o vereador e presidente do MDB de Tramandaí, Juarez Marques da Silva. Ele que foi vice-prefeito, também secretário de Assistência Social. Está em seu 8º mandato. Vereador Juarezinho, as suas experiências como secretário de Assistência Social, uma pasta de grande importância dentro da gestão pública, e também a sua experiência como vice-prefeito, como é que elas lhe auxiliam no dia a dia na Câmara de Vereadores? Na verdade, auxilia muito no meu trabalho, porque eu passei por muitas administrações, não só da situação, mas também de oposição, e sei como os prefeitos se comportam quando assumem o governo, né? Eu hoje ainda estava falando de que o prefeito reúne o secretariado, pede para que o secretariado tenham metas e cumpram essas metas, e acabam não acontecendo. Então, para quem é o gestor, acaba tendo uma dificuldade muito grande. Todas as vezes que eu assumi uma secretaria, eu sempre me preocupei com isso, de trabalhar em conjunto com o que pensa o chefe do poder público, porque ele que tem a responsabilidade e o objetivo de um projeto de governo. Então, o teu secretário é fundamental para que as coisas ocorram de maneira que realmente tu possa prestar esse serviço. E aprendi com o tempo, né, Sandro? Hoje eu tenho experiência muito forte dentro da máquina pública por conhecer todos os setores, não só na área social, onde conheci muitos profissionais que me ajudaram, né, a desenvolver projetos que hoje alguns ainda permanecem na nossa cidade sendo feitos, mas me deu a experiência também de ver como funciona a questão da educação, a questão da fazenda, que é um dos setores mais importantes. E um setor, para mim, que eu acho que pode ser muito mais explorado ainda, que é a questão do planejamento de como buscar recursos. Vejo que isso um dia poderá me ajudar, porque sei de que para ter êxito em um projeto diferenciado para a cidade, não pode ser mais um projeto partidário. Tem que ser um projeto pensando na cidade, pensando a longo prazo, porque senão cada um que assume acaba fazendo da sua forma, e muitas vezes a sua forma não é o que vai fazer com que a cidade continue no crescimento. Então me deu muita experiência, posso te dizer que esses 8 mandatos, a cada dia eu aprendo, eu sou uma pessoa fácil de lidar, até porque eu busco saber e me informar e me atualizar. A gente brinca, né? Alguns brincam que o tempo passou para mim, mas eu continuei me atualizando. Eu fui o primeiro vereador a desenvolver na rede social uma prestação de contas através da minha assessoria. Então, tudo isso faz com que tu vá aprendendo como lidar, como fazer, como buscar conhecimento. E isso hoje eu posso te dizer que, graças a Deus, eu assimilo muito bem. A busca de conhecimento. Agora, você é um profundo conhecedor dos problemas da cidade, já que vivenciou tanto o executivo quanto o legislativo, e também a sua aproximação com o povo de Tramandaí. Você é uma pessoa extremamente carismática e conhecida por boa parte da população. E tudo isso lhe credencia também para postular um cargo majoritário no executivo. Você tem esta pretensão, você tem a ideia de um dia concorrer ao cargo de prefeito da cidade de Tramandaí. Eu sei que você já teve essa pretensão, mas declinou a favor de outras pessoas. É lógico que todo esse trabalho que eu presto, até porque a população acreditou em mim de Tramandaí, posso dizer no todo, porque quando tu assume a Câmara, tu deixa de representar apenas alguns e aí tu representa o todo. Eu tenho, sim, a ambição e acredito que eu posso ajudar a ter um projeto, como eu estava te falando, para a cidade. Não um projeto político do vereador Juarez, não um projeto político do partido, do PMDB, mas um projeto da cidade, onde a gente possa projetar essa cidade discutindo com lideranças do município, com setores do município, como nós vamos agir a longo prazo, médio prazo e a longo prazo. Porque a gente sabe que uma administração não consegue em 4 anos resolver todos os problemas que a gente vai enfrentar. Mas tem muitas áreas que o tempo mostra de que se tu tiver um segmento, tu consegue fazer com que a cidade venha se desenvolver. E eu tenho trabalhado nisso já desde agora, colocando meu nome à disposição do partido para ser um pré-candidato a prefeito pelo PMDB. Eu tenho um respeito por outros partidos do município que me conhecem e sabem a forma
que eu costumo me conduzir, de decisões que eu acabo tomando, como eu trabalho. Isso me ajuda a poder conversar também com os outros partidos. Eu estou focado nisso, estou visitando os bairros da nossa cidade já a partir do mês passado, vendo com lideranças do município como eu posso fazer com que a gente tenha mais lideranças envolvidas num projeto para a cidade, não num projeto partidário, que este é o meu objetivo, para que dê certo o que eu imagino para a cidade. Nós temos que ter um projeto, tu não vai a lugar nenhum se tu não disser da onde tu vai buscar, como tu vai fazer, o que tu vai melhorar, como é que tu vai conduzir. E eu sei que não é eu sozinho que vou fazer isso. Eu vou precisar de muita gente trabalhando nisso, com ideias, muita gente enganjado num projeto também a longo prazo. E eu estou vendo a aceitação muito boa. Sabe, Sandra, as pessoas me dizem para mim, olha, tu é o primeiro que vem aqui e não fala que é tu que vai fazer. Não, eu sei que para fazer vai ter que ser a mão de muitos, que têm o mesmo interesse que eu tenho, que é de fazer com que a nossa cidade cresça e tenha um rumo para desenvolvimento. Então, estou muito feliz pelo que eu estou vendo, pelo que eu estou sentindo das pessoas, que realmente eles querem uma mudança. Mas uma mudança que realmente não venha com deslumbramento, com promessas vagas, sem um projeto, sem um plano. E isso eu quero propor e quero correr atrás. No último dia 30 de abril, agora de 2022, o MDB realizou uma grande convenção na Câmara de Vereadores e reconduziu a presidência do partido na cidade o advogado Luiz Paulo Cardoso. Entretanto, alguns dias ele renunciou ao cargo devido a questões profissionais particulares. E o Juarezinho Marques da Silva, que é o vice-presidente, assumiu o MDB. Qual é o tamanho desta responsabilidade, já que tem um mandato um tanto longo? Eu sempre tive, por parte do nosso presidente, Luiz Paulo, esse carinho, esse respeito, né? Eu fui presidente e ele foi meu vice. Numa eleição posterior, ele me convidou para ser o seu vice. E isso aconteceu por 2 vezes. Eu, na verdade, não estava esperando assumir o partido nesse momento, que é um momento onde temos uma eleição majoritária também dos nossos deputados federais e estaduais. E eu tenho uma campanha aberta, né, para os deputados nossos aqui da região, do PMDB, que é o deputado Alceu e também o deputado Luciano, pré-candidato. E então não era o momento para mim assumir, mas infelizmente, por motivos particulares, o presidente Luiz Paulo teve que pedir o afastamento dele, e em definitivo, porque ele pretende fazer um curso fora do país, né? E eu, com a responsabilidade que tenho, comecei a tratar, né, Sandro, dessa questão a partir de ontem, quando fui a Porto Alegre conversar com o deputado Gabriel para ver o que ele esperava do partido aqui no município de Tramandaí. A gente veio com algumas determinações já pré-estabelecidas, aonde antes de vir para cá, reuni com alguns membros do partido para dizer como vai acontecer a eleição majoritária e também dos deputados aqui na nossa cidade, e já comecei essa organização. Fazer partido não é fácil, não é simples, né? Mas, como te falei, o tempo me deu a experiência em ambas as áreas, né? Tanto do executivo como do legislativo, e também como formador de partido, e já comecei a fazer algumas ações e fico feliz quando recebo por parte de alguns mensagens me colocando para cima, dizendo de que também está em boas mãos. Então, vou dar seguimento ao trabalho que o nosso presidente Luiz Paulo estava fazendo. A gente sempre teve uma parceria e agora, daqui para frente, é tocar o trabalho e rezar para que tudo dê certo, para que a gente tenha êxito com os nossos candidatos. Até quando vai o mandato do presidente do MDB na cidade? Vai até abril do ano que vem, eu acho. Eu não sei ao certo. 24, uma coisa assim. E eu pretendo continuar até após a eleição para governador, mas depois quero estudar, porque eu não quero permanecer à frente do partido sendo um pré-candidato a prefeito, que eu coloquei meu nome à disposição do partido, porque eu acho que não seria justo eu mesmo conduzir, né, uma pré-candidatura que não é o meu feitio. Os membros do diretório sabem disso, já coloquei a minha posição. Agora é um momento de união, onde eu vou fazer o possível para unir o partido em torno desta eleição,
Mas, posteriormente, vamos ver qual a melhor forma de fazer com que o partido tenha um outro nome para a presidência para tocar para os próximos 2 anos. Bom, a sua experiência na área executiva, ela lhe dá um credenciamento bastante interessante para este cargo de prefeito da cidade. Como é que você analisa hoje o município de Tramandaí? Os seus problemas, os seus avanços e o que ele necessita para melhorar ainda mais? Nós somos sabedores que há uma migração de pessoas muito grande para o litoral norte, parte delas estão se instalando no município de Tramandaí. Tem a questão da arrecadação própria, e aí eu falo de IPTU, ITBI, ISS e outras taxas, enfim, o IPTU do município de Tramandaí, em comparação, por exemplo, com Capão da Canoa e até mesmo Imbé, ele é baixo, necessita de um estudo muito intenso para melhorar este recurso. E os recursos advindos da União estão dentro de um patamar interessante, com exceção dos royalties, que houve uma queda abrupta nos últimos tempos devido a algumas questões judiciais. Como é que você analisa o momento que passa a cidade? Na verdade, eu acho que não só Tramandaí, mas os municípios do Brasil estão se adequando pós-pandemia, porque a vida de todo mundo acabou mudando, né? Hoje, muita gente faz o seu trabalho de casa. Quem morava na região metropolitana se deslocou para a praia, não só para Tramandaí, mas Imbé, Cidreira e outros municípios aqui da Redondeza, porque a situação da pandemia acabou obrigando que isso acontecesse, né, Sandro? A gente vê que a nossa população acabou crescendo. Eu tenho uma preocupação, que é essa questão que foi me perguntado hoje, da questão de invasão, de área de invasão, como a gente agiria nesta questão. Acho que tu tem que ter uma preocupação e tu tem que estar focado também com relação a isso. Os recursos advindos da União têm se mantido num patamar bom, tu tem acompanhado o orçamento da Câmara e as prestações de contas. A questão do Fundeb a cada ano tem melhorado cada vez mais. A questão do IPTU, ela se arrasta há muito tempo, com a média de 50%, 55%, 60% de pessoas que pagam em dia e os outros não. É uma preocupação que tu tem que ter, não sei se de fazer uma valorização de cobrança, mas um reestudo de como poderia se incentivar mais para que fosse pago. Isso vem sendo feito através também do Executivo, né? Que mandou já nesses 6 anos, por 2 vezes, refis para a Câmara para que fosse votado. Eu vejo de que, no meu modo de ver, tu tem que ter objetivos. E tu tem que ter, por parte do secretariado, o envolvimento, como eu falei desde o início, com o gestor. E esse envolvimento tem que passar por integração das secretarias e não secretarias, cada uma trabalhando individualmente. Porque quando isso acontece, certamente o executivo acaba travado, né? Eu te digo isso porque quando eu era secretário, todos os programas que eu criava, eu acabava fazendo com que não só a assistência social mostrasse o programa, mas que tivesse o envolvimento da Secretaria de Educação, da Saúde, que fosse um elo para lá na ponta a gente poder realmente prestar um serviço à altura. E quando isso acontece, a gente vê que é muito mais fácil de administrar. Quando tu não tem o envolvimento do secretariado e quando tu não tem o mesmo objetivo, aonde cada um pensa de uma forma diferente, e não é para ser assim, porque quando tu convida alguém para ser secretário, tu convida acreditando que ele sabe que vai defender um projeto que tu colocou para a população e que tu vai ter que cumpri-lo. Quando tu não o faz, geralmente estoura no prefeito. Então, eu penso a política desta forma, sabe? Eu acho que hoje, depois da pandemia, tu tem que desenvolver a cidade pensando nisso também, que mudou muito, né? Então, por isso que eu falo muito em ouvir, em convidar pessoas, montar um projeto de inovação, porque tudo que era feito no passado, no antigamente, já não cabe mais agora no presente, né?
Então, estou aprendendo também na Câmara de Vereadores, vendo as dificuldades que o governo vem passando e enfrentando, mas cada vez mais eu acredito de que quando tu tem o envolvimento de secretários com competência, que tu possa confiar, que tu possa seguir um projeto, pode sim dar certo. Se tu não tem isso, dificilmente tu consegue fazer sozinho com que as coisas aconteçam. Agora, a Câmara de Vereadores, ela, apesar de ser independente, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da cidade, na aprovação ou não de projetos oriundos do Executivo. E como você citou lá no início do nosso programa, a Câmara está focada na questão de melhorias para a cidade. Como é que é o relacionamento dentro da Câmara de Vereadores das inúmeras bancadas que lá existem? Hoje há uma harmonia no sentido de discutir, conversar e ver qual a melhor saída. Eu já passei por diversas situações na Câmara, onde muitas vezes a discussão, as agressões aconteciam de forma que não levava a lugar nenhum. E hoje eu sou aquela pessoa que procura mais conversar e achar alternativas e discutir e ver o que pode ser melhorado, e eu acho que isso sim adianta, né, para a população, mesmo muitas vezes as pessoas não entendendo. Hoje à tarde ainda estava conversando com um empresário da nossa cidade, que ele queria entender por que a Câmara, a oposição hoje não está falando, batendo mal, batendo no governo em função de problemas que a cidade tem. Aí eu expliquei, do meu modo de ver, de que se eu ajudar o governo com ideias e pensamentos que venham a somar, é mais importante do que muitas vezes ir para a rede social bater. Perfeito. Nós temos mais um rápido intervalo. Comunidade em Pauta volta em instantes, conversando com o vereador do município de Tramandaí, também presidente do MDB, Juarez Marques da Silva. Eu sempre procurei dar bons exemplos para os meus filhos e netos. É por isso que, mesmo com mais de 70 anos de idade e não sendo mais obrigada a votar, eu continuo indo às urnas. Porque eu quero que a minha neta entenda a importância do voto. Quem vota com ou depois dos 70 anos de idade é mais que uma eleitora, um eleitor. É um exemplo de cidadania. Seja você o maior exemplo. A democracia agradece. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia. Estamos de volta com Comunidade em Pauta, um programa da TV Nativos, a primeira emissora de TV por assinatura de Tramandaí, Imbé e Osório, que pode ser sintonizada no canal 6 da NET e Claro TV, também nas plataformas Facebook e YouTube, além do portal tvnativos.com.br. Estamos conversando na edição de hoje do Comunidade em Pauta com o vereador de Tramandaí, Juarez Marques da Silva, o Juarezinho. Ele que é integrante da bancada do MDB e é o presidente do partido na cidade. Vereador, agora no segundo semestre nós temos dentro da política interna da Câmara de Vereadores as negociações e também o andamento para a escolha da mesa diretora do próximo ano. Geralmente o município de Tramandaí escolhe
a Câmara escolhe o seu presidente lá pelo mês de novembro. Dia 15. Exatamente. Como é que já estão as negociações, os acordos, se eles existem ou não? Na verdade, Sandro, a nossa bancada, infelizmente, nos últimos anos não logrou êxito nas negociações, né? Mas sempre mantemos a fidelidade do voto, escolhendo alguém, e isso a gente tem feito, tendo por nossa parte a honra de cumprir com a palavra, né? Até o momento a gente não foi procurado ainda, né? Ninguém da nossa bancada. A gente tem entre nós um acerto de a bancada votar sempre junto, e temos o vereador Luizinho, que é do Cidadania, que geralmente nos acompanha nas votações, de votarmos sempre em bloco, em alguém, nem tem que ser do nosso grupo, né? A gente coloca à disposição os votos que nós temos, para que alguém possa nos procurar e dizer de que forma a Câmara vai funcionar no ano que vem. E até agora, pelo menos, ninguém se mostrou ainda com interesse. Eu não sei se porque já está acertado por parte do Executivo, né? Mas a gente está meio desesperançoso de poder fazer com que o presidente saia do nosso grupo. Bom, que na realidade seria o grupo da oposição, que Sim. são 6 vereadores. Hoje a gente tem 5 vereadores, né? E estamos esperando que daqui a pouco a gente possa fazer parte do projeto para o ano que vem. Estamos aguardando uma proposta aí. Dentro da sua experiência, qual é o papel do Executivo numa eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores? Na verdade, o Executivo ele tem um peso muito grande, porque geralmente os suplentes que estão na Câmara têm o vereador titular como secretário. E geralmente o Executivo pressiona para que a palavra seja dada em função do interesse do Executivo, né? Para todo prefeito, o interessante é ter a maioria e o presidente indicado, não por ele, mas o presidente que ele tenha confiança, né, de poder desenvolver um projeto ou mandar os projetos e eles terem votação nos tempos, muitas vezes, hábeis, né? E é uma preocupação quando o prefeito inventa de não ter essa maioria e também não ter o presidente. A gente sabe que até o momento o prefeito tem a maioria e tem também o presidente da Câmara. Nós, da oposição, estamos aguardando, temos 5 votos, gostaríamos de participar nas decisões da Câmara, falando e vendo qual o planejamento para o ano seguinte, e estamos aí esperando para ver se vamos ter algum convite ou não. Agora, vereador, nós falávamos durante o intervalo em relação à audiência das sessões da Câmara de Vereadores. Há algum tempo elas passaram a ser transmitidas pela internet, facilitando o acesso da comunidade aos trabalhos legislativos. Entretanto, ainda não é aquela audiência que se esperava. Com raras exceções, algumas câmaras de vereadores têm uma audiência grande. Eu vou citar aqui a Câmara de Vereadores de Cidreira, sempre através da internet, com audiência aí de mais de 300, 400 pessoas. Tramandaí tem um número bem menor. Como fazer com que a população ela acompanhe as sessões, tanto fisicamente no plenário, quanto na internet? Talvez a gente esteja pecando em não saber divulgar isso, né? Eu acredito que até a falta de audiência seja esse o motivo. É bom tu levantar esse assunto, porque vou levar até o presidente, de que talvez se nós melhorássemos a divulgação, não só através dos meios de comunicação, mas também no dia a dia, para quem frequenta, tu ter um informativo ou uma propaganda que mostre da importância que tem para o município acompanharem os trabalhos dos vereadores, e é uma forma que tu pode estar em casa vendo e até mesmo sugerindo, porque ali tu pode mandar o teu recado. E eu sempre digo que o nosso eleitor, o nosso morador, tem que aproveitar para fazer as reivindicações de forma educada, porque é a única forma que tem para te correr atrás realmente, não utilizar a ferramenta de xingamento simplesmente por xingar. E acho que o compromisso dos vereadores é tentar ajudar a resolver, e é um momento especial ali que o nosso morador pode entrar, como se diz, ao vivo, né?
e fazer as suas reivindicações, que fica ali gravado, e geralmente quem faz esse trabalho na Câmara passa sim aos vereadores os pedidos que são feitos ali. Agora, em relação à participação da população, ela tem um papel importante na Lei de Diretrizes Orçamentárias, onde ela pode opinar nas audiências públicas que são realizadas tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. Qual é a importância da população participar dessas audiências públicas? E eu não me detenho apenas às audiências da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas às diversas audiências que acontecem na Câmara de Vereadores ao longo do ano. Na verdade, foi criado justamente para mostrar da importância que tem a opinião do cidadão. Ali pode ser mudado, ali pode ser alterado, ali pode ser colocado ideias que o cidadão tem e tem essa ferramenta, né? Que são as audiências públicas. A nossa cidade ainda não está preparada, pelo que a gente vê, para entender de que muitas coisas que acabam não acontecendo é em função de não ter alguém defendendo alguma posição, algum projeto, alguma lei, que nessas audiências públicas elas podem ser alteradas e mudadas. Mas acho que a divulgação que é feita através do site da Câmara e através das publicações dos editais acabam não chegando no cidadão comum. E aí ele não participa. E quando ele não participa, realmente quem perde é a cidade. Porque ali é o momento de dar sua opinião, ali é o momento de colocar as mudanças, né, Sandro? Então é importante o programa, como tu coloca aqui, as entrevistas que tu tem feito, para que o cidadão entenda da importância que ele tem nesse contexto, né? Não basta somente reclamar, muitas vezes em casa, se tu tem a oportunidade, tu tem a ferramenta legal para te fazer a alteração e tu não utiliza ela. E as audiências públicas é uma ferramenta importante. Agora, em relação ainda à participação da população na Câmara de Vereadores em audiências públicas, o que se observa é que quando essas audiências públicas ou sessões da Câmara têm algum interesse voltado para o servidor público municipal, esta audiência cresce. Como é que você analisa esta questão e como é que você tem trabalhado em prol do servidor público, que tem muitas reivindicações, principalmente com o advento de algumas legislações federais na questão salarial? A classe dos funcionários, eles têm um sindicato e um sindicato atuante. Então, a Câmara sempre tem, e eu usei como norma, de todo projeto que diz respeito ao funcionalismo, eu peço que acompanhe sempre uma ata do sindicato para mostrar que essa alteração dessa lei ou essa mudança que vai ser feita tem a aprovação dos funcionários através do sindicato. Hoje vejo de que os funcionários têm a esperança de um plano de carreira que já há anos vem sendo debatido e com certeza vai acabar mais uma vez não indo para votação na Câmara em função dessa questão que a gente falou, da pandemia, do orçamento, e a gente vê que não comporta daqui a pouco alterações que estão propostas nesse plano. Eu tenho acompanhado e dito para alguns funcionários que tem que analisar muito bem para ver se já tem um impacto, se já sabe qual vai ser a alteração feita, vai ter condições do município honrar. Então eu espero de que quando acontecer essa mudança que os funcionários esperam há anos, de ter um plano de carreira que realmente valorize o cidadão que trabalha na prefeitura, de que seja feito com os pés no chão e que realmente a gente possa votar e ser cumprido, né, Sandro? Porque eu vejo de que, principalmente em épocas de eleição, as promessas são muitas, a gente sabe que não vão acontecer, mas infelizmente as pessoas muitas vezes votam e querem acreditar na mentira, tem mais força do que a verdade quando tu quer colocar e mostrar de que aquilo não vai ser feito, né? Então, tenho a esperança de um dia poder, sim, votar um plano de carreira que o município possa comportar. Agora, vereador Juarezinho Marques da Silva, a Câmara de Vereadores de Tramandaí tem algumas legislações que, na minha ótica, são bastante interessantes e que reconhecem determinadas classes profissionais e determinadas pessoas, cidadãos, que fazem algo em prol da sociedade.
Aí eu falo do cidadão emérito, do escritor emérito, do professor emérito. Qual a importância destas distinções que são destinadas a alguns profissionais, a classes profissionais e pessoas que fizeram algo pela cidade? Primeiro, é a nossa história. E a história mostra de que Tramandaí é muito rica. Rica em vários setores, né? Tu falou no escritor emérito. Eu tive a felicidade de fazer uma das indicações que foi para a professora Leda, e logo em seguida a professora Leda também é homenageada no Estado com a maior honraria que o Estado pode oferecer através do deputado Gabriel. E isso mostra de que Tramandaí e o litoral é muito rico na história, e muitas vezes através dessa condecoração que a gente presta, é uma forma de mostrar que aqui a gente tem cidadãos que levam o nome de Tramandaí para outros lugares do Brasil e até mesmo do mundo, através da sua literatura, da sua pintura, da sua obra no sentido de trabalho prestados à cidade. Então, acho que é fundamental isso, e quando tu faz essa honraria de forma realmente, como se diz assim, de forma correta, para cumprir o que determina a legislação, que é realmente homenagear alguém que possa se sentir congratulado com essa homenagem, eu acho que é muito importante. O que não pode virar uma congratulação que as pessoas não queiram mais receber porque virou corriqueira, né? Então a gente tem essa preocupação, eu tenho essa preocupação, porque a gente tem tantos nomes que já foram homenageados que não merecem daqui a pouco tu fazer com que as condecorações virem uma coisa banal. Agora, vereador, nos últimos 6 anos, você apresentou diversos projetos de leis, alguns deles aprovados e já sancionados. Como é que foi este trabalho? Eu gostaria que você citasse alguns desses importantes projetos que já são lei na cidade. Eu tenho um que eu tinha uma preocupação, que era a questão daquelas famílias que colocam seus filhos nas creches e até então não tinha uma forma de regulamentar, e eles não sabiam como era feito, por que passavam alguém na frente ou coisa parecida. E através de uma lei que eu fiz, que foi regulamentar essa questão das inscrições, que pudesse, através do site da prefeitura, saber a ordem de quem está na fila de espera, fez com que a organização se mantivesse dentro de uma forma mais justa. Mesmo que alguns queiram furar a fila, né, sabem de que vão ter que seguir aquela regra que está ali, a lei determina que seja assim, e de lá para cá, logo em seguida, uma promotora se posicionou favorável à lei, fazendo com que o município tivesse que cumprir a lei de acordo com ela estava sendo proposta. Então, eu acho que é um projeto que ajudou bastante nesse sentido da gente poder melhorar a questão do atendimento. Eu tenho na questão da informática, na informática do Wi-Fi, onde a gente colocou um projeto que hoje a cidade dispõe desse serviço em vários bairros da nossa cidade, que é importante para aquele que não tem condição, muitas vezes, de acessá-la, né? E através desse projeto de lei a gente conseguiu fazer com que o município preste esse serviço. São tantos, como tu colocaste aqui, a gente fez o dia do escritor, que é uma forma de tu poder falar a respeito de todas essas pessoas que são importantes na nossa cidade, que têm livros escritos, não só em Tramandaí, mas também na região. É uma data importante que se transformou em lei. Justamente usamos essa data como aniversário da professora Leda, para que fosse instituída, porque é a nossa referência hoje na literatura, né, da nossa cidade, também do litoral, que nos orgulha demais. Então são tantos que não me vem agora na cabeça, que a gente acabou transformando em projetos de lei, que me orgulha muito com a equipe que eu tenho de poder pensar e oferecer à nossa cidade alguns projetos. Bom, você tem tantos anos de vida pública. Qual é a felicidade do Juarez Marques da Silva em poder auxiliar a comunidade e saber que muitas vezes problemas familiares, problemas estruturais, eles são resolvidos
através das suas ações e também de seus companheiros? Tu é muito inteligente quando tu faz as perguntas e tu me trouxe tu fez uma pergunta agora que a questão da família, como tu consegue te adequar dentro disso. E ontem eu passei o dia correndo e a minha filha mais nova, que tem 9 anos, disse para minha outra filha mais velha, que tem 10 anos, te acostuma, porque agora o pai a gente não vai ver. Isso machuca muito para quem está na política e tem filhos e família. Tu sabe que tu acaba te afastando bastante da família, né? E aí quando eu cheguei, a minha esposa falou que a mais nova tinha dito isso. Não vi o pai hoje, né? Te acostuma que agora o pai vai começar de novo na política, tu não vai ver. Mas tem o lado bom. O lado bom é aquele de ter na política 34 anos de vida pública, de eu nunca ter me envolvido em nenhum tipo de crime, de ter passado ileso por toda a história como vereador, secretário, vice-prefeito, prefeito, e eu não ter respondido nada, que é uma coisa difícil, né? No Tribunal de Contas, na Justiça, nunca fui denunciado. Isso me dá muito orgulho. E quando eu ouço das pessoas que realmente tu me representa, para mim é algo que mostra de que a minha vida no meio político valeu a pena, porque quando tu ouve de alguém isso, é sinal que teu trabalho está sendo reconhecido. E eu faz 34 anos, né, Sandro? 8 mandatos, como tu falaste aqui no início, que me orgulho demais por toda essa história. E como eu digo sempre, eu não entrei na política para ganhar dinheiro. Eu entrei para trabalhar, e isso eu tenho feito em todas as vezes que fui convidado a assumir qualquer cargo. E para mim, isso não tem preço. Agora, nesses 8 mandatos, você conheceu muita gente, você trabalhou com muitos colegas, com muitos vereadores, muitos prefeitos passaram. Há uma questão bastante importante neste período todo. Poucas pessoas tiveram uma longevidade na vida pública tão intensa. Como é que você repercute esses 8 anos à frente do Legislativo? E nesses períodos você foi secretário, você foi vice-prefeito e foi prefeito. É importante salientar uma questão de que quando o vice-prefeito ele assume a prefeitura, ele se torna o prefeito, o mandatário da cidade. E poucas vezes as pessoas lembram que um vice-prefeito ou até mesmo um presidente de Câmara assumiu, mas nas legislações fica ali a assinatura daquela pessoa. Na verdade, eu assumi várias vezes, né? Quando fui vice do prefeito Anderson, a confiança que ele tinha em mim me deu essa oportunidade de ele, muitas vezes, sair até de férias e confiar de que eu continuaria com o trabalho, até porque eu sei de que eu defendia um projeto que era o projeto dele, então eu não poderia me aproveitar daquele momento para fazer coisa diferente. E a questão da longevidade, eu acredito e digo para as pessoas de que tu não pode prometer o que tu não pode cumprir. Esse é o primeiro passo. Eu nunca prometi nada que eu não pudesse fazer, porque eu nunca quis dobrar uma esquina quando eu olho para alguém que venha vindo e eu tenha mentido para essa pessoa e eu ter que mudar o rumo. Não, nunca fiz isso. Eu sou muito transparente nas coisas que eu falo, nas palavras que eu dou, eu assumo, não mudo e respeito. Quando vou falar de alguém por algum motivo, eu nunca falto com respeito com aquela pessoa, porque eu acho que, embora seja algum tipo de pronunciamento político, eu acho que isso não me dá o direito de eu denegrir a imagem de alguém ou falar mal de coisas que eu não posso provar. Isso fez com que a minha história política fizesse, Sandro, que eu chegue hoje tendo respeito de todos os partidos, graças a Deus, porque eu penso sim no crescimento da cidade, mas eu não penso no crescimento da cidade tendo que passar por cima de alguém. Então a minha vida foi pautada dessa forma, né? Quem é próximo de mim sabe que eu estou falando é verdade, até porque dificilmente tu consegue construir uma carreira política que nem eu construí, tendo eleitores da minha primeira eleição. E então eu tenho até hoje mantido isso, muita gente da primeira eleição. Por isso que eu te falo, primeira coisa é tu não prometer o que tu não pode cumprir, tu não mentir, porque eu acho que a mentira logo na frente vai ser descoberta, e se tu der a tua palavra, cumpre, porque senão
A partir do momento que tu quebrou a primeira vez, tu já não é mais um homem de palavra. Então, eu procurei fazer a minha vida cumprindo palavra. Ok. Vereador Juarezinho Marques da Silva, nós agradecemos muito a sua participação e por você ter repassado o seu conhecimento aos telespectadores aqui do Comunidade em Pauta. Uma boa noite. Boa noite. Mais uma vez quero te agradecer e dizer a todos que nos assistiram de que realmente tenho muito orgulho da minha história, porque eu posso falar abertamente dela sem ter medo, né, de ter por parte de alguém o apontamento. Isso eu quero ver se consigo ainda levar até o meu último mandato, que eu espero que seja esse como candidato, pré-candidato a prefeito de Tramandaí. Ok. E o programa Comunidade em Pauta da TV Nativos de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência. Uma boa noite.